meus queridos. Pessoal, primeiro programa de 2024. Salve Maria Imaculada. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que nos acompanham por esse Brasil afora. Gente, nós que agora temos essa transmissão, né, através da parabólica do canal 321, pelas plataformas digitais. Então, um abraço para todos vocês que nos acompanham pelo Brasil inteiro, e nós temos a oportunidade de levar o Viver com Fé e Saúde a cada um de vocês. Ano novo chegou, 2024, com novos planos, novos sonhos, não, pessoal? Que maravilha tê-los aqui. Eu espero que a gente possa firmar mais um ano de compromisso, de fidelidade, a gente sempre levando o melhor para cada um de vocês. Para iniciar o nosso programa, para iniciar o nosso ano, nós temos aqui um outro parceiro, grande parceiro do Viver com Fé e Saúde. Ele que vai estar conosco neste mês de janeiro, mês especial, mês do meu aniversário, pessoal, que alegria! Ele que é o Valdeir Santana, o diácono, lá da Capela das Moreninhas, lá da Capela Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas, que vai falar conosco agora no bloco Viver com Fé, vai dar dica para a gente de como nós podemos ter uma vida de oração em 2024. Valdeir Santana, seja muito bem-vindo aqui ao Viver com Fé e Saúde. Feliz ano novo para você, querido. É contigo. Olá, Cláudia. Olá, querido povo de Deus, queridos milites. Eu, diácono Valdeir Santana, agradeço muito por estar aqui hoje no programa Viver com Fé. E desejo a vocês um feliz ano novo. Este ano novo do calendário cívico, né? Esse calendário civil em que estamos vivendo, 2024, que possamos então, dentro dessa perspectiva e dessa nova oportunidade que o Senhor nos dá, de também planejarmos aquilo que será construído na nossa vida espiritualmente. Nós fazemos sempre muitos planos quando se inicia um novo ano, não é verdade? Nós pensamos naquilo que pode ser realizado, naquele sonho que estava guardado e que agora, quem sabe, é possível então colocar em prática e realizar. Nós planejamos viagens, nós planejamos comprar coisas novas, nós planejamos tantas coisas, não é verdade? De se colocar na nossa vida durante todo o percorrer do ano. Nós vamos planejando. Mas uma coisa é muito importante, é planejar também, ou melhor, rezar para que Deus planeje em nossa vida, porque Ele sempre sonha coisas para nós, daquilo que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, com a igreja e com os outros. Também dentro do calendário civil, nós precisamos criar essa expectativa de sermos melhores para que Deus vá fazendo em nós obras novas, né? Para que sejamos também novos à graça de Deus, para que possamos realizar aquilo que o Senhor quer em nós. Então, dentro disso tudo, nós vamos pensando e construindo maneiras, formas objetivas de se alcançar e realizar a vontade de Deus na nossa vida. Para isso, nós temos alguns caminhos a seguir. Primeiro de tudo, é ter uma intimidade com o Senhor. Senhor, o que Tu queres que eu faça? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aonde o Senhor quer me levar? E se colocar à disposição, perguntando a Ele o que Ele deseja de nós. Então nós nos colocamos à sua disposição. Senhor, vá construindo comigo, vá construindo em minha vida formas, maneiras, dinâmicas de fazer e ser aquilo que o Senhor quer que eu faça. São Geraldo Magela nos ensina isso. Aqui se faz a vontade de Deus onde, quando e como Ele quiser. Então, dentro dessa experiência, dessa nova oportunidade que o Senhor nos concede deste ano, nós vamos construindo com Ele essa relação de busca em realizar aquilo que Ele quer na minha vida. Para isso, como eu disse, é se colocar à sua disposição e nos prepararmos espiritualmente para ouvirmos o Teu chamado, ouvirmos a Tua voz e nos colocarmos em serviço. Salve Maria Imaculada!
Diácono Valdeir Santana, muito obrigada pela sua participação aqui conosco mais uma vez. Muito bom tê-lo aqui neste mês de janeiro, iniciando o nosso ano. E eu mando um abraço aí para todos vocês da paróquia Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas. Um grande abraço para todos vocês. Meus queridos, agora eu quero convidá-los a acompanhar o vídeo desta semana, do tema nosso agora dessa semana. Vamos assistir? Organizar as finanças pessoais é um grande desafio para várias pessoas, especialmente para quem trabalha com o CNPJ e precisa cuidar também das finanças da empresa. No entanto, é uma tarefa muito importante, já que a falta de planejamento pode gerar sérios problemas, como aumento de dívidas e gastos desnecessários que comprometem a renda. Neste primeiro programa do ano, o Viver com Fé e Saúde traz esse tema de como podemos organizar as nossas finanças em 2024. Pessoal, como organizar as finanças em 2024? E o nosso convidado, ele que já esteve aqui conosco de maneira online, super parceiro foi na época da pandemia, agora de forma presencial, já está ali aguardando. Ele que é o Arthur Junqueira, assessor de investimentos, uma alegria muito grande recebê-lo aqui e iniciarmos, né, pessoal, o ano de 2024 tentando entender, compreender e aprender como organizar as finanças agora para esse ano que só está começando. O Viver com Fé e Saúde também só está começando. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, pessoal, começando o ano. Embora, na verdade, nós não precisamos que comece o ano para a gente poder pensar nos nossos planejamentos financeiros, nas nossas dívidas, enfim. Mas nós trazemos aqui hoje, com muita alegria, recebendo de forma presencial, ele que já esteve conosco na época da pandemia, onde nós entrevistamos de maneira online. Foi, assim, uma entrevista maravilhosa. Com muita alegria, todos nós aqui da equipe do Viver com Fé e Saúde recebemos o Arthur Junqueira, ele que é assessor de investimento. Seja muito bem-vindo, Arthur. Obrigado, Claudinha, mais uma vez. A TV Imaculada pelo espaço e tá falando de uma coisa que a gente gosta. É um super prazer estar aqui com vocês. Que maravilha, e sobretudo para ajudar outras pessoas, não, Arthur? Com certeza, com certeza. Para iniciar, eu quero que você se apresente. Quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, quem é o Arthur Junqueira? Bom, eu primeiro sou esposo da Bárbara, pai da Clarice e da Cecília e apaixonado pelo mercado financeiro, né? Então eu desenvolvi uma carreira na área de administração, passei por alguns outros setores, trabalhei muito com pessoas, mas eu sempre tive uma paixão pela área de finanças. E aí comecei a estudar e me dedicar a trabalhar com isso. Então, nos últimos anos eu venho dedicando uma carreira na área de assessoria, tanto de investimento quanto de controle orçamentário, pessoal e familiar também. Que maravilha, Arthur. Traz pra gente essa importância de nós falarmos sobre essa questão mesmo de planejamento financeiro, sobretudo agora que a gente está reorganizando os sonhos, os planos, as metas, né? Mas para que a gente possa alcançar uma estabilidade em 2024. Legal. Essa virada de ano eu acho que é muito legal, né? Porque se a gente olhar cronologicamente, o tempo continua o mesmo, né? Exato. Mas tem um sentimento diferente pra gente, né? É uma passagem, é uma mudança. E nada melhor do que aproveitar um tempo de mudança para a gente repensar comportamentos. Sim. E a gente já conversou da outra vez e eu volto a falar, né? Finanças, ela nada mais é do que um reflexo de outras áreas da nossa vida também. Então eu acho que é super importante a gente aproveitar esse momento de reflexão, o que a gente fez em 2023, o que a gente precisa melhorar para 2024 e colocar o tema finanças junto. A gente tem que gostar de falar de finanças, né? Exatamente, e transformar isso num hábito, não naquela questão, assim, o que eu quero dizer, aquela situação que você coloca dia após dia que vai fazer a diferença no final ou no início do mês, né? Mas o que é necessário para poder criar esse hábito exatamente para ter um bom planejamento financeiro? Ótimo, ótima pergunta. E eu falo que finanças tem muito mais relação com o nosso comportamento do que com números. Isso. A primeira coisa que a gente precisa fazer, Claudinha, é entender o que nos afasta das finanças. Por que eu não gosto de falar de finanças, não gosto de falar de dinheiro? Porque é difícil para mim. Então, começar a entender um pouquinho melhor isso, né? De onde vem esse sentimento?
transformar esse sentimento ruim, de difícil, eu não gosto nem de olhar para minha conta, nem de olhar né, para minha carteira, a gente tem que gostar de falar disso, gostar de querer olhar, entender dos números. Eu acho que esse é o primeiro passo fundamental. E depois fazer um diagnóstico, né? Em administração a gente fala diagnóstico, que nada mais é entender como a gente está hoje. Sim. Qual que é a nossa situação? Seja boa, seja ruim, estando no azul ou no vermelho, a gente tem que entender para poder ver o que precisa fazer, né? Até porque, na verdade, isso tem muito a ver com a questão emocional, não, Arthur? Aquelas pessoas que têm o hábito de viver na escassez. E aí vai até no seu limite, às vezes até extrapola, porque já habituou a viver nessa escassez. Só que quando a gente também joga no lado da espiritualidade, você trouxe a sua fé, a sua espiritualidade logo na sua apresentação, que eu achei fantástico, a gente vê assim também, Deus ele quer que a gente seja próspero, né? Que é prosperidade em nós, não? Com certeza, e existem inúmeros trechos na Bíblia falando disso. Olha aí. E às vezes a gente deixa isso passar. Mas a promessa de Deus pra gente é essa, né, Claudinha? É uma vida próspera e abundante, Exato. seja aqui ou no reino dos céus. Então a gente tem que entender que nós somos merecedores também dessa prosperidade. Então passa muito por isso, por uma questão de saúde mental, de saúde física, e a saúde financeira está totalmente relacionada. Né? Perfeito. E agora, você, para 2024, você que tem aí a sua atividade diária, que você vivencia tudo isso, tem toda essa sua experiência profissional, o que você está vendo aí de maiores desafios para o ano de 2024, Arthur? É não se empolgar, Claudinha. Eu acho que nós passamos por um momento de pandemia, onde a gente ficou represado muito tempo, momentos de muita dificuldade financeira também, muitas pessoas perderam o emprego, houve processo de redução salarial, e 2023 para cá há uma recuperação disso. Eu acho que a gente tem que entender que nós vivemos num país e num momento do mundo também onde as coisas oscilam muito. Então eu acho que o principal desafio é não deixar se empolgar às vezes com um cenário um pouco mais positivo. Aproveitar isso para poder viver de forma planejada realmente, se preparando lá na frente para alguma coisa que possa acontecer, seja ela boa ou ruim, mas eu acho que a preparação e o planejamento são essenciais. E compreender que é um processo gradativo, que é um processo que vai se construindo a partir da sua visão realmente de pé no chão, né? Exatamente. Dados de realidade, né, Arthur? Exatamente. Você vai se preparar para uma maratona, e já teve médicos, né, que falaram, muitos médicos falaram aqui, é um processo demorado, você tem que treinar, você começa correndo 1 quilômetro, depois 2, depois 5, depois 10, até você chegar aos 42. Então a gente tem que olhar para as finanças dessa forma também. Eu não vou chegar lá na frente com tudo organizado, ganhando milhões de reais, mas eu tenho que passar etapa a etapa, degrau por degrau. Exatamente. Tem uma pergunta aqui que diz assim, olha, quais são os elementos-chave a ser considerados ao criar um orçamento familiar ou um orçamento pessoal? Ótimo. A primeira coisa é a gente já falou um pouquinho antes, que é entender o que me afasta das finanças. Okay. Então, uma autoanálise. O segundo passo é realmente ter esse diagnóstico. Qual que é a minha situação? Quanto eu e a minha família ganhamos? Qual que é o nosso orçamento, pessoal ou familiar? O que entra de salário, o que entra de receita? Como que estão as nossas despesas hoje? O que é despesa essencial, despesa básica, como a moradia, a alimentação, a escola? O que é despesa supérflua, às vezes aquilo que eu gasto sem ter controle ou sem saber? Eu acho que esses são os principais passos. Depois entra o planejamento. O que eu quero para a minha vida? Quais são os meus planos e sonhos de curto? Eu falo curto, 1 ano, 2 anos, médio prazo até 5 anos, e no longo prazo, o que eu quero? Uma casa, uma aposentadoria tranquila. Então é hora de falar de planos e de sonhos. E depois a gente ter algumas regrinhas básicas. Regrinhas básicas que vão mudando aos poucos o nosso comportamento também. Primeira regrinha básica, eu preciso reservar antes de qualquer despesa uma parte do meu orçamento para investimento, para aplicação. Eu preciso criar esse hábito em mim. Por menor que seja, a gente falou isso da outra vez, né, Claudinha? Seja R$10, seja R$20, eu preciso criar esse hábito de aplicar. Porque se eu coloco isso antes de pagar qualquer despesa, eu vou adaptar as minhas despesas para isso.
poxa, eu consigo viver com R$ 20 a menos, R$ 50 a menos. A gente começa a entender isso. O segundo ponto que eu acho que é fundamental também, Claudinha, que para mim é muito importante, é a doação. Por menor que seja a nossa renda, por menor que seja o nosso salário, essa é uma bênção que a gente recebe. E a gente tem que repassar isso para quem também necessita, para que a gente possa continuar recebendo cada vez mais e mais. E Jesus falou para a gente que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito, quem não é fiel no pouco dificilmente será fiel no muito. Então Deus vai confiar para a gente aquilo que a gente consegue repassar no hoje também. Então já deixo essas duas dicas. Primeiro, antes de pagar a conta, antes de despesa, investe um pouquinho. Segundo, reserva uma parte do orçamento para doação. Tem tanta coisa, tanta obra bonita, própria TV Imaculada, né, e tantas outras coisas precisando de ajuda. Isso vai criando em você um hábito de generosidade, de capacidade, e aí é um ciclo virtuoso das finanças que a gente fala. Perfeito, perfeito. Até porque não tem a ver com a idade cronológica, mas com a maturidade emocional, não, Arthur? A gente vê tantas pessoas jovens aí que já adquiriram o seu carro, né? Trabalhando e não ganhando rios de dinheiro. Às vezes um emprego com modesto, vamos dizer assim, mas que já conseguiu adquirir, já está pensando lá na casa própria, né? Então é uma questão também de observar as pequenas despesas, como diz, é como se fosse, na verdade, um vazamento. E que se você coloca no papel, é que você percebe que tem esse vazamento ali, que vai fazer diferença no orçamento final, não? Com certeza. Claudinha, na minha atuação profissional, eu já me deparei com situações onde a pessoa ganha rios de dinheiro e não tem nada sobrando. Olha. Vive no aperto, porque faz muita conta. E sobrando, você fala até naquela questão da reserva, né? Sim, não tem uma reserva. não tem uma reserva, não se prepara. Sim. Em contrapartida, já me deparei com pessoas que passaram uma vida vivendo de forma assalariada, com carteira assinada, sem nenhum salário estratosférico, mas que construiu um patrimônio invejável no sentido de quantidade e capacidade. Então, é o que você falou. Não tem, e o que eu falo, não tem a ver, a riqueza não tem a ver com quanto de dinheiro a gente ganha, mas tem a ver o que a gente faz com isso, como a gente leva a nossa vida nesse sentido, né? Então, eu acho que é por aí mesmo. E como você trouxe até na sua fala, você tem que amar o que você faz, né? Porque necessariamente para a gente ter o nosso dinheiro, ter o nosso salário, vamos dizer assim, não precisa necessariamente ser sofrido, né? De uma forma pesada, de uma forma sofrida, né? Mas de uma forma prazerosa. É aquilo que eu, por exemplo, na minha profissão, na minha função, eu falo, gente, eu amo tanto o que eu faço e ainda me pagam para isso. Mais ou menos nesse sentido, né? Com certeza. Eu acho que hoje a gente passa tanto tempo da nossa vida trabalhando, né? Que eu acho que nós temos que buscar realmente essa leveza, né? Esse prazer. E se não for possível, porque há situações também, né, Claudinha, que não é possível às vezes. Poxa, às vezes a família está numa situação difícil, o pai, a mãe tem uma necessidade iminente. E aí começa a trabalhar em alguma coisa que realmente não é aquela paixão que ele tem por aquilo. Mas há formas de se buscar incrementar, às vezes, a renda com alguma coisa que você gosta, compensar esse tempo, né, com alguma coisa que você gosta de fazer. Eu falo sempre isso, a gente tem que achar um tempo para dedicar aquilo que a gente gosta também. Exatamente. E sendo assim, nesse recorte de buscar algo também que seja prazeroso e que tenha um retorno financeiro, vamos dizer assim, que a gente pode dar como dica para aquelas pessoas que estão nos acompanhando e que dependem de um salário mínimo, como que elas podem elaborar um orçamento assim mais realista para 2024, Arthur? Perfeito. Acho que esse é um grande desafio. A gente vive num país onde o salário mínimo ainda é baixo, né, comparado às nossas necessidades. Sim. Então é um grande desafio realmente. E aí eu acho que a gente volta naquela questão emocional da pessoa entender a capacidade que ela tem e entender que ela merece e precisa ganhar mais, prosperar mais. Sim. Deus tem um propósito de vida para ela. A primeira coisa que eu acho que é o mais importante, volto lá, é o diagnóstico inicial. Ótimo. Como que eu estou hoje? Eu tenho dívidas? Eu não tenho dívidas. Se eu tenho dívidas, o meu foco precisa estar em zerar essas dívidas. Ok. Se eu não tenho dívidas, como está o meu orçamento? Quantos por cento, né, quanto em reais eu tenho dedicado a cada setor do meu orçamento? Ao pagamento da minha casa ou de um aluguel? Está sendo suficiente?
ou não está sendo suficiente? Se está sendo suficiente, ok, eu me organizo. Se não está, como eu vou fazer para ganhar mais? E aí conseguir, primeiro de tudo, pagar as contas, Sim. depois conseguir fazer sobrar e aí prosperar financeiramente também. E não ter o medo de fazer esses enfrentamentos, né? Porque as pessoas às vezes têm medo de buscar aquela dívida e falar, mas eu não vou conseguir acertar, mas às vezes conversando tem uma forma de negociar aquela dívida, Com né? certeza. Acessível, que você possa realmente saldá-la, né? Com certeza. Eu acho que isso é uma questão, né? Às vezes a gente deixa a dívida rolando, fala, mas quando sobrar o dinheiro total eu vou lá pagar. Isso é um erro, porque dívidas, enfim, elas são baseadas em juros compostos. Então é juros sobre juros, é uma bola de neve. Quanto mais a gente deixa, maior ela vai ficar. Então muitas vezes passa por esse processo, Claudinho, acho que de você olhar realmente, olhar cada dívida, olhar cada conta que você tem ali. Se você consegue, por exemplo, renegociar alguma coisa, muitas vezes você consegue ou faz alguma outra dívida de menor, de juros menores para poder pagar aquelas de juros maiores. Então eu acho que tem que enfrentar e tem que planejar e organizar realmente isso. Tá? Excelente, excelente, Arthur. Espera um pouquinho aí, porque nós precisamos ir para agora para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, pessoal. 2024 tá aí, 2024 chegou e olha como nós estamos iniciando o nosso ano. Como organizar as finanças em 2024? E quando a gente fala de finanças, a gente fala de dívidas também, né? É um tema tão delicado para a gente poder falar, mas que nós precisamos. E não é porque nós precisamos, é porque nós merecemos, de fato, honrar as nossas dívidas, fazer um planejamento bacana para que a gente possa realizar sonhos. E quem está falando conosco sobre tudo isso, sobre planejamento, sobre a organização dessas dívidas, ele que já esteve aqui conosco, já é sócio aqui do Viver com Fé e Saúde, com muita alegria nós estamos recebendo aqui de forma presencial, ele que é assessor de investimentos, Arthur Jonqueira, nosso super parceiro, né, Arthur? E antes de nós irmos para o intervalo, nós estávamos falando exatamente daquelas pessoas que dependem de um benefício de governo, né? Tem um salário mínimo, como que essas pessoas fazem na realidade para poder também poupar, o que é importante, né? Agora, conta pra gente, qual que é a melhor abordagem para a gente lidar com essas dívidas que já existem, como você já trouxe algumas informações, né, do bloco anterior, mas também para evitar o acúmulo de novas dívidas. Porque o ano passou e aí dezembro tem toda aquela movimentação de comprar presentes e a pessoa acaba se envolvendo e fazendo mais dívidas. E lembrando que o ano já começa, eu digo, brinco, né, com todos os Is, né, os Is de impostos, né, e a gente tem que honrar de fato, né. E então fala pra gente em relação a essa questão dessa abordagem, querido. Legal. Claudinha, olha só, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que controlar a empolgação do agora. Sim. Esse prazer do agora, ele muitas vezes vai refletir em sentimentos e ruins lá na frente. Então agora na época de Natal, às vezes eu, quero comprar alguma coisa e compro presente para todo mundo e fico feliz com aquilo. Mas aí vem as dívidas, vem o cartão, eu não consigo pagar. E quem gosta de ter dívida, né, Claudinha? Fala a verdade, é ruim pra caramba, a gente não gosta, né, de estar devendo os outros, né, de ter gente cobrando. Hoje em dia é toda hora ligação, né, no celular e mensagem. Exato. Então, assim, é uma situação ruim, né? Até porque se a gente parar para pensar, aquele que te ofereceu o produto, ele também necessita receber porque ele está trabalhando. Perfeito. Né? E você trouxe na sua fala no começo uma palavra que eu acho muito válida e linda, que é honrar. Se alguém nos ofereceu esse crédito, esse dinheiro, nós temos que honrar essa pessoa, porque é o trabalho dela ou daquela instituição também, por maior que seja, é daquilo que ela vive. Então, alguém merece ser honrado porque confiou em mim e eu preciso honrar essa confiança, né? Então, assim, acho que passa muito por isso mesmo que você falou. Mas a primeira coisa é controlar essa empolgação da compra, pensar, poxa, o que isso vai me gerar? Existe tanto estresse, tanta depressão, tanta ansiedade hoje em dia, você fala tanto disso aqui no programa, né, Claudinha? E gerado muitas vezes
por esse descontrole das finanças. Exatamente. Então, acho que a primeira coisa, tem que olhar para isso. Segundo, tenho a dívida, ok. O que eu preciso fazer, então, para organizar a minha casa? Acho que o primeiro passo é pagar as contas. E a gente tem, basicamente, 2 técnicas que eu vou trazer aqui, que são técnicas para a gente definir qual que vai ser a melhor forma de pagar. Ótimo. Mas tudo passa por pagar, realmente, né? E a gente tem que fazer esse esforço, realmente, nesse momento. Abrir mão de algumas coisas para pagar as dívidas e conseguir ter uma vida mais tranquila. 2 técnicas que a gente chama de avalanche e bola de neve. Vou trazer aqui. A avalanche é aquela, pensa numa avalanche, numa montanha de neve, né? Que desce tudo de uma vez, ela vem com força. Arrastando tudo. Então, qual que é a ideia dessa técnica? É você pagar aquela dívida que tem a maior taxa de juros. Porque os juros pesa muito no longo prazo, no tempo. Quanto maior é os juros, maior vai ser a dívida lá na frente. Muitas vezes uma dívida de R$100 que tem um juros grande, pode ser lá na frente muito maior do que uma dívida de R$1.000 que tem um juros menor. Olha. Então a gente tem que olhar muito para isso. Qual é os juros que eu estou pagando? E eu começo pagando essas de juros maior. Tá? Se eu não tenho capacidade de pagar tudo de uma vez, eu parcelo, eu renegocio. Ok. A outra técnica é chamada de bola de neve. A gente já falou um pouquinho disso, mas é esse sentido, de começar pequeno e ir aumentando, mas dessa vez de forma positiva. Eu começo pagando as minhas dívidas de menor valor. Para quê, Claudinha? Para gerar em mim um sentimento de eu consigo, eu tenho capacidade de pagar. Quem gosta realmente, poxa, fui lá e paguei, me livrei já dessa dívida. E aí eu vou pagando 1, 2, até conseguir quitar tudo. Tá? Então, deixo essas 2 técnicas aqui, mas que passam primeiro por esse querer e depois por um diagnóstico de como estão as nossas dívidas. Tá? Perfeito. Isso significa também, Arthur, aquela questão de quando a gente planeja as metas para o ano que inicia, por mais que a gente queira, de repente, realizar uma viagem, você pode até colocar lá. Só que antes disso, é honrar as dívidas que já estão vencidas, né? Com certeza, para evitar qualquer tipo de problema lá na frente, porque senão a bola de neve ela fica no caminho inverso, fica ruim, né? Exato. Ela só vai aumentando ao longo do tempo, né? E recuperando isso que você fala, de você ir pagando as menores para você ter aquela sensação, não, eu consigo, eu estou conseguindo, né, liquidar as minhas dívidas, tem aquela questão que nós até comentamos aqui no intervalo, da sensação boa que a pessoa tem quando ela consegue saldar todas as suas dívidas, né, e falar, estou respirando, então agora eu posso. Agora eu tenho o meu nome limpo, agora eu posso ir e vir com responsabilidade, né? Exatamente. Por isso que eu falei ali um pouquinho no primeiro bloco também, poxa, antes de pagar a conta, reserva um pouquinho para o investimento, reserva um pouquinho para doação e reserva para pagamento de dívidas. Isso gera um sentimento de capacidade, de conquista. A gente tem que comemorar as conquistas, né, Claudinha? Por menores que sejam. Poxa, Arthur, meu sonho então é ter R$1 milhão. Então eu tenho um objetivo de 1 milhão, mas ele está muito longe, Claudinha. Se eu deixo para comemorar só quando eu chegar lá no 1 milhão, ao longo do caminho eu vou perder a empolgação e muitas vezes eu abandono esse sonho, esse objetivo. Exato. Então nós temos que comemorar, cada degrau que a gente avança. Exato. Se eu juntei 100, se eu juntei 200, se eu juntei 1.000, se eu paguei uma dívida de 10, se eu paguei uma dívida de 100, é motivo para comemorar. A gente tem que comemorar mais a vida, né, sem Claudinha? dúvida, e passa tão depressa. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Né? Produzir, fazer o bem, isso que você trouxe no sentido também da doação também faz toda a diferença, né? No ano do ano passado, Arthur, agora em dezembro, nós falamos muito sobre isso, mas naquele recorte da doação, as pessoas que geralmente buscam em dezembro. Não é só dezembro para a gente ter esse espírito natalino, esse espírito solidário, não. Mas é todo o ano até que chegue o próximo dezembro, não. E assim mesmo nesse cuidado também com as nossas despesas, com a forma como a gente está vivendo, porque quem é que consegue dormir endividado, Arthur? Dormir bem. E aí, Claudinha, como eu falo, a saúde financeira está muito relacionada à saúde do corpo e à saúde da mente também. Isso. Se eu não durmo bem, como que eu vou acordar bem disposto para trabalhar no outro dia? Como você é produtivo, né? Como eu vou ser produtivo? Isso. Como eu vou melhorar o meu emprego, receber um salário melhor, conseguir uma promoção? Se eu estou dormindo mal, se eu estou com a minha saúde ruim, se eu estou com a minha cabeça lá em outro lugar. Arthur, como que as pessoas podem proteger os seus investimentos com algumas mudanças econômicas que podem acontecer?
Isso é muito importante, a gente já falou, né? A gente vive num país que oscila muito. Sim. O Brasil tem uma capacidade incrível, um potencial incrível, mas ainda oscila muito. Então a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que ter pés no chão. A gente tem que começar de forma conservadora. A gente tem que valorizar cada centavo que a gente recebe. Então nós temos que procurar opções nesse momento, Claudinha, de investimentos, de poupança, mais conservadoras. Aquilo que muitas vezes não me promete um ganho muito grande, mas me promete uma segurança maior. Acho que esse é o grande passo. A gente vê tantos casos de golpes hoje em dia, de promessas, né? Então a gente tem que cuidar muito disso. Tem que entender se essas promessas realmente são possíveis de acontecer. Então, assim, eu acho que falando de investimentos, é isso. Cuida, vamos ser um pouco mais conservador aqui nesse primeiro momento, vamos formar a nossa reserva de oportunidade e depois a gente pensa em coisas mais arriscadas, que podem render mais, né? Até porque, na verdade, você trazendo isso, então há como a pessoa se preparar para alguma emergência em 2024, não? Eu acho que esse é o primeiro passo para quem está pensando em investir, é formar o que a gente chama de reserva de emergência. Ok. Que não é você atrair a emergência, mas estar preparado para ela. Okay. E uma diferença muito grande, eu acho, do brasileiro de forma geral para o americano, por exemplo, outros povos, é isso. O americano ele é muito mais precavido nesse sentido. Então, você tem ferramentas para poder se proteger. A reserva de emergência, que é essa primeira reserva que eu tenho para lidar com situações difíceis, ela tem que ser uma reserva conservadora. Eu não posso arriscar esse meu dinheiro. Eu tenho que juntar alguma coisa e deixar ele de forma tranquila. Então, eu acho que essa é uma lição para a gente que fica também. Poxa, nós precisamos estar preparados para coisas que possam acontecer. Sim. Queira Deus que não aconteça e a gente passe de forma tranquila por tudo, mas se acontecer eu estou preparado. Exatamente, é aquela questão de você trabalhar de uma forma preventiva, né? Exatamente. E trabalhar de forma preventiva não significa que você está, como as pessoas dizem, né, agourando, né? É a prevenção realmente, né? Com certeza. Vou dar um exemplo só para a gente entender isso, Claudinha. O seguro de vida, por exemplo. O brasileiro detesta falar de seguro de vida, porque acha que está trazendo a morte, né? Mas se tem uma coisa que a gente tem certeza que a gente vai morrer, não sabe quando, né? Se alguém ainda não tem essa certeza, fala comigo que eu quero entender melhor, né? Mas o americano, por exemplo, ele tem um seguro de vida justamente para isso, porque, poxa, eu tenho um plano para minha vida. Eu quero crescer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero me desenvolver. Mas e se alguma coisa acontecer no meio do caminho? E se eu perder a minha capacidade de gerar renda, o que vai ser? Então eu tenho uma ferramenta para me ajudar? Deixa eu colocar essa ferramenta aqui. Então passa muito por isso. A gente tem que ter uma visão, que a gente falou lá também das crises, de como se preparar, de poxa, eu tenho uma visão positiva, eu acredito e confio, mas eu tenho que estar preparado para os tropeços e para as pedras no caminho, né? Sem dúvida alguma. Você traz muito essa questão da saúde mental, eu acho isso tão relevante também, porque anda ali em conjunto, né, em consonância, né? A saúde financeira, a saúde mental não há como. E inserindo também a saúde espiritual, né? E aí você trouxe também essa questão da importância de, por exemplo, as pessoas fortalecerem a sua renda. Né? Então, se você é assalariado, tem alguma outra coisa que você de repente gosta e você entende, você é bom nisso, então faça valer. Muitas mulheres vendem outros produtos, homens também acabam, né, agregando ao seu salário mínimo outras formas de trabalho também. Mas traz pra gente como que a pessoa pode desenvolver tudo isso sem anular, por exemplo, a sua qualidade de vida familiar, religiosa, espiritual, porque a gente vive nesse equilíbrio do ir e vir e da flexibilidade, né? As pessoas rígidas talvez sejam as pessoas que mais tenham algumas dificuldades. Então, as pessoas que têm essa flexibilidade do ir e vir, têm o seu trabalho com o seu salário fixo, mas quer agregar a sua renda, e como fazer isso de uma forma ainda assim ter qualidade de vida familiar, espiritual, aquela questão da convivência e tudo mais. Há como, claro, não, Arthur? É um desafio, né, Claudinha? Sim. Assim, a gente não vai conseguir fazer tudo o que a gente quer em todo o tempo também. Eu acho que passa principalmente pelo processo de priorização. Então nós precisamos priorizar aquilo que é importante para a gente.
Então, definir uma escala. Quais são as minhas prioridades? O que está em primeiro, o que está em segundo, o que está em terceiro? O tempo é o mesmo para todo mundo, a gente não consegue multiplicá-lo. Então nós temos que entender o que eu vou fazer de melhor com esse tempo que eu tenho. O que eu tenho feito hoje? Quanto tempo que eu tenho dormido? Às vezes quanto tempo eu tenho jogado fora assistindo televisão, o celular hoje em dia, né, Claudinha? Bom, a gente fala tanto, né, mas poxa, toma tanto tempo das pessoas, redes sociais. Então às vezes a gente pensa assim, eu não consigo, eu não tenho tempo, mas calcula quanto tempo fica no WhatsApp, no Instagram, olhando uma televisão. Será que realmente não tem tempo de às vezes você dedicar 1 horinha, 2 horinhas para fazer alguma outra coisa, né? Para dedicar alguma outra atividade que possa te gerar renda, né? Sim. Então acho que priorizar, né? Perfeito, até porque tem aquelas pessoas que acabam focando muito na questão do trabalho e não dando atenção à vida familiar. Aí que é o melhor, achei tão lindo no início você apresentar a sua família, que é o melhor para os seus filhos, mas o amor, o carinho, se fazer presente, estar ali não faz presente, né? O dinheiro é uma ferramenta criada por Deus para nos ajudar a passar por essa vida de uma forma positiva. Mas o dinheiro não substitui as coisas principais da nossa vida. Então a gente fala muito de finanças e falando com o nosso público, né, Claudinha? Mas assim, o dinheiro ele é uma ferramenta para que as coisas importantes da nossa vida aconteçam. Então eu acho que essa é a lição. O dinheiro não pode estar em primeiro lugar. Né? Ele tem que ser um instrumento para nos ajudar a viver de uma forma melhor. Nós e os nossos, né? Perfeito. Como mensagem, então, fica assim, mensagem final para o nosso programa, de nós falarmos de um tema tão relevante, agora que estamos iniciando o ano, Arthur. Deixa essa mensagem de que o dinheiro é importante, o dinheiro é fundamental, mas ele não é o mais importante. Antes do dinheiro, vem Deus e aquilo que Deus nos deu, como a nossa família, enfim, aquilo que Ele nos confiou. Então vamos usar essa ferramenta de forma sábia, vamos usá-la de forma que a gente possa crescer, tanto nós quanto os nossos irmãos, tanta gente que precisa, né? Então eu deixo isso, e aquele recado fundamental também, que eu acho que é o principal, que é você merece uma vida mais próspera, uma vida mais financeiramente mais tranquila, porque Deus prometeu isso para nós. E eu acho que se a gente entender que nós temos essa capacidade, as coisas elas começam a melhorar. E como você falou muito bem também, né, Claudinha, não vamos querer resolver tudo de uma vez, passo a passo, momento a momento, evoluir 1% a cada dia, um degrauzinho a cada dia. Eu acho que esse é o recado principal aí para 2024. Arthur Junqueira, ele que é assessor de investimentos. Querido, muito obrigada pelo seu sim aqui, por Viver com Fé e Saúde mais uma vez. A TV Imaculada, nós queremos levar aqui uma lembrança para você lindo. Poder fazer perfumar mais ainda essa família linda que você tem. Deus te abençoe cada vez mais. E o Viver com Fé e Saúde aqui está de portas abertas para ti, para você trazer temas tão relevantes como esse aqui para a gente. Muito obrigada pelo seu sim, viu? Eu que agradeço. Que vocês tenham um ano também abençoado de muitos programas maravilhosos, que a audiência cresça, que os milites cresçam também. Que Deus abençoe essa obra aqui da TV Imaculada. Amém, querida. E agora nós vamos para todo o Brasil, olha. Que coisa linda, fazendo né? muita diferença, sobretudo no Nordeste e no Sul do nosso país. Arthur, olha que maravilha. Coisa linda. Parabéns. Deus te abençoe, viu? Obrigada. Obrigado. Vamos no intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Aqui estamos de volta com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo sempre, né, pessoal, a todos vocês que nos acompanham, agradecendo ao Arthur Junqueira que esteve aqui conosco, trouxe informações fantásticas, sobretudo a questão em relação à espiritualidade, o quão é importante, de fato, a gente dar essa validação para esse recorte da nossa vida, não, pessoal, que é a nossa saúde financeira, né, que é, como ele falou, totalmente ligado também à saúde mental. E por falar em saúde mental, vocês sabem, Janeiro Branco está aí também, não? E para fazer parte aqui do quadro Viver com Saúde, nós convidamos a minha colega psicóloga querida, Catiúcia Albuquerque, que vai trazer algumas dicas agora sobre saúde mental. Vamos acompanhar?
Olá, Claudinha! A nossa dica, né, dessa semana em relação ao Janeiro Branco, vamos falar sobre um pouquinho do desenvolvimento infantil, até a juventude, o marco da adolescência. Estamos aqui então para falar hoje, na verdade, o que significa o desenvolvimento humano. Se inicia ali no período da gestação. Enquanto a mamãezinha ali tá grávida, né, fazendo a geração no seu útero, já tem um serzinho em fase de desenvolvimento. Tem ali o primeiro mês, segundo e os 9 meses de gestação, e logo após a gente dá início ali à vida fora do útero. O que significa as fases do desenvolvimento humano? Começamos pelo desenvolvimento infantil, que é de 0 a 6 anos de idade. Então a dica para os pais, a dica para as famílias é a gente não só prestar atenção no comportamento daquela criança que de repente tem um comportamento opositor na escola, desafiante dentro de casa, desafiante dentro de uma instituição, por exemplo, na igreja. Às vezes você vai ali, o seu filho não fica quieto na missa. Então a gente vai entender um pouquinho o que significa prestar atenção nas fases do desenvolvimento. O que é normal, o que não é normal. De 0 a 1 ano de idade, a gente vai tendo ali, né, aquele período de alimentação, sucção da criança. A gente está esperando aquela criança, quando chega num ano de idade, com que ela desenvolva a primeira fala, que ela desenvolva a capacidade motora, que ela desenvolva o contato social. Então, com 1 ano de idade, se aquela criança ela já não tem uma capacidade motora no corpo, não é durinha, não está ali se preparando para sair do engatinhar, e ela ainda não consegue falar as primeiras palavras, o que seria formar e falar as primeiras palavras? Mamãe, papai. E anteriormente, sem o conhecimento da parte científica em relação, eu como psicóloga, né, e também neuropsicóloga, a gente não tinha conhecimento, até falava assim, ela tem 2 anos, meu filho tem 1 ano e meio, ainda não tá falando, mas é normal esse atraso de fala. Mãe, pai, educador, ou quem faz esse papel responsável, né, o cuidar, o incentivar, não é normal. Com 1 ano de idade já é esperado falar pai, mãe. Depois disso, com 2 anos de idade, já é esperado o quê? Formular frases. O que seria formular frases? É falar quero água, quero mamar. E aí, se aquela criança está com 2 aninhos, ainda não formula as primeiras palavras, ela não formula a comunicação, a frase, e de repente ela ainda não anda, não tem os passos firmes, a gente já precisa voltar o olhar para ela com cuidado em relação a não normalizar. Ou seja, procurar recursos médicos, recursos profissionais. Procurar um neuropediatra, procurar um neurologista infantil, uma neuropsicóloga para fazer uma investigação do quadro dessa criança, se vai precisar de uma intervenção. De repente, hoje a gente tem aí, né, o conhecimento e exploração sobre o TEA, autismo, TDAH. Então a gente fica com essa dica voltada para o desenvolvimento infantil. A partir dos primeiros meses, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, 5, 6 anos de idade. Então a dica dessa semana é prestar atenção nas nossas crianças, no comportamento dessas crianças, no sentimento dessas crianças, na fala, explorar todo o marco dela. E se você perceber, e se você, pai, mãe, perceber alguma anormalidade, entre em contato, busca um profissional, busca alguém de sua confiança, um familiar que vai orientar. Mas não deixe de procurar um auxílio para saber se realmente é algo ou não é nada. Então a dica dessa semana é o marco do desenvolvimento infantil. Muito obrigada pelo convite, espero ter contribuído com você aí de casa e que Deus abençoe todos vocês. Grata! Cátiúcia, muito obrigada pelo seu sim aqui para o Viver com Fé e Saúde. Muito bom tê-la aqui no mês de janeiro para nós podermos falar sobre essa questão tão relevante, não? Que é saúde mental. Muito obrigada mesmo. E você que está chegando agora, o programa já está quase encerrando, mas não há problema. Você pode nos acompanhar no decorrer da semana, as reprises que acontecem, ou também em nosso canal no YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Clica em inscrever-se, curte, compartilhe, comente. E se você gostou da entrevista, gente, encaminha para que outras pessoas também possam prestigiar a nossa entrevista.
Muito obrigada por todos vocês que nos acompanham, muito obrigada por todos vocês que estão aí em todo o Brasil acompanhando o Viver com Fé e Saúde, sobretudo dando também sugestões de pauta. Muito obrigada, e vocês fazem toda a diferença. Essas sugestões de pauta também, pessoal, pode acontecer através dos nossos telefones 67 3349 2358 ou também pelo canal do WhatsApp 67 99347 0532. Vai ser uma alegria muito grande receber aqui a sua participação. Muito obrigada, um beijo para todos vocês. E olha, vocês sabem, não, pessoal, que o Viver com Fé e Saúde, ele assim tá tão lindo. Lindo mais ainda porque nós também temos a madrinha da evangelização aqui do Viver com Fé e Saúde, que é a Armileide Modas, que me veste, que faz parte aqui também já dessa modalidade do Viver com Fé e Saúde. Então, muito obrigada a todos vocês da Armileide Modas. E, pessoal, visitem a página @Armileide Modas, e é também encaminhado, gente, as peças para todo o Brasil. Olha que maravilha, no 67 99976 0465. Visitem a página, vocês vão observar lá e vão escolher peças, gente, que elevam a beleza, que elevam a confiança e fazem também esse diferencial todo. Então, Armileide Modas, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem me vestindo, que maravilha. Um grande abraço para todos vocês. Encerramos aqui o nosso Viver com Fé e Saúde. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Maravilhoso 2024 e salve Maria Imaculada!